Com certeza, em algum momento da sua vida, você já se perguntou: por que estudamos filosofia? Não vemos nem ouvimos ninguém perguntar, por exemplo, para que matemática ou física? A filosofia nos ajuda a desvendar os mistérios e histórias da nossa existência e compreender o porquê e a razão fundamental para tudo que existe. Ela é a busca constante do conhecimento e da verdade. É um olhar para dentro de nós mesmos, está sempre à procura de respostas. É um ato filosófico para o homem refletir, criticar e argumentar o pouco conhecimento que possui diante deste mundo imperfeito e maravilhoso que vivemos. Ela nos desafia a despertar o espírito crítico, para que possamos ter uma visão clara diante dos fatos da vida e dos extremos da natureza humana, como a vida e a morte. Perguntaram certa vez a um filósofo: para que filosofia? E ele respondeu: para não darmos nossa aceitação imediata às coisas, sem maiores considerações. A decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-los sem antes investigá-los e compreendê-los. Como se pode notar, nossa vida cotidiana é toda feita de crenças silenciosas. Cremos no espaço, no tempo, na realidade, na verdade, na diferença entre realidade e sonho ou loucura, entre verdade e mentira. Consideramos a mentira diferente do sonho, da loucura e do erro, porque o sonhador, o louco e o que erra se iludem involuntariamente, enquanto o mentiroso decide voluntariamente deformar a realidade e os fatos. Ao mesmo tempo, gostamos da mentira. Por exemplo, assistimos novelas, filmes e lemos livros. E não são mentiras? É que também acreditamos que quando alguém nos avisa que está mentindo, a mentira é aceitável. Não seria uma mentira no duro, para valer. A filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. A decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores e os comportamentos de nossa existência cotidiana. A atitude filosófica busca romper com o senso comum e olhar com espanto o que há de mais trivial em nosso cotidiano. A problematização da realidade é o ponto central e o motor da filosofia. A primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é, um dizer não ao senso comum, aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa, ao estabelecido. A segunda característica da atitude filosófica é positiva, isto é, uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores, nós mesmos. Para Sócrates, existem verdades universais, válidas para toda a humanidade, em qualquer espaço e tempo. Para encontrá-las, era necessário refletir sobre elas. O homem precisa se autoanalisar e reconhecer sua própria ignorância. Ele usava um método, o método socrático, onde o filósofo inicia uma discussão e conduz seu interlocutor ao reconhecimento da sua própria ignorância, através do diálogo. Essa é a primeira fase de seu método, chamado ironia ou refutação. Ele julgava não saber e buscava o verdadeiro conhecimento. Da sua afirmação, de sua própria ignorância, fez surgir a célebre frase: só sei que nada sei. Platão buscava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade, adotando o lema de Sócrates: o sábio é o virtuoso. Ele define a dialética como a arte de pensar, questionar e hierarquizar ideias. A dialética é um instrumento que permite o alcance à verdade. Propõe que o senso comum e a opinião sejam questionados para a descoberta da verdade, a partir do indivíduo, sem a interferência externa. Aristóteles afirmava que só havia um mundo. Acreditava que a nossa experiência é o que nos leva a conhecer e a entender o mundo. Ele acreditava que todos os seres são fruto da junção da essência e da matéria. A grande diferença era como conhecemos este mundo, pois captaremos através dos sentidos e do intelecto. Sua filosofia abrange a natureza de Deus, a metafísica, do homem, a ética e do Estado, a política.
Inútil ou útil? O primeiro ensinamento filosófico é perguntar: o que é útil? Para que e para quem algo é útil? O que é o inútil? Por que e para quem algo é inútil? O senso comum de nossa sociedade considera útil o que dá prestígio, poder, fama e riqueza. Julga o útil pelos resultados visíveis das coisas e das ações, identificando utilidade e a famosa expressão levar vantagem em tudo. Desse ponto de vista, a filosofia é inteiramente inútil e defende o direito de ser inútil.